A palavra já é abençoada, mas precisamos abençoar o mensageiro. Estenda as mãos para cá e diga após mim. Eu queria só fazer um adendo. Por favor, não ande nesse momento, não converse. Sei que a gente ainda vai chegar no nível de excelência que Deus quer para nós. Ainda não tem um ar-condicionado, né? Ainda tem tanta coisa, mas também não está aquele calor absurdo. Então, eu queria pedir você, por favor, que não andasse, tá bom? Ficasse nesse momento totalmente ligado, porque Deus tem uma palavra para você aqui. Eu sei que do coração de Deus para o coração do pastor Alfredo já tem uma palavra ardendo para essa noite. Então, redobre a sua atenção. As criancinhas já saíram, né? Então, vamos nesse momento sermos educados para podermos ouvir o que Deus tem para nós. Estenda as mãos para cá e diga após mim: Pastor Alfredo, deixe Deus te usar com graça, com unção e com ousadia. Amém. A paz de Jesus, gente. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Pode acender essa luz aqui para mim? Aqui? Pode. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 5. Como dizem os eruditos, assim, igual o pastor Xavier, né? Evangelho segundo escreveu São Lucas. Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas. Capítulo 1, a partir do versículo 5. Quando você procura, deixa eu fazer algumas considerações. Louvar a Deus por me conceder tão rico privilégio que é poder pregar a sua palavra. Para mim não tem privilégio maior. Agradecer esse homem de Deus, pastor Marcelo, né? Nos conhecemos ontem, né? E pessoalmente hoje. Tem amigos que nós fazemos, mas tem amigos que Deus nos apresenta. Todas as vezes que Deus for te abençoar, Deus não vai te dar coisas, Deus vai te dar pessoas. Amém? Também, obrigado, amigo, pela oportunidade. Prazer também poder rever aqui Rafael Xavier. Como já foi dito aqui, um grande pregador. Obrigado, amigo, pela sua amizade. Bom te ver aqui também. Se você encontrou Lucas, capítulo 1, versículo 5, diga amém. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Até aqui, você pode se assentar, querido. Irmãos, o que estava acontecendo aqui no capítulo 1 do Evangelho de Lucas? O mundo aqui era um mundo romano. Um quarto da população mundial nascia, vivia e morria debaixo das leis dos Césares. Jesus, ele nasce, vive, morre e ressuscita em um mundo romano. Por que é importante a gente saber isso? Para que você entenda que Israel aqui não era mais uma nação soberana, mas era uma província de Roma.
o rei deles não era mais um descendente da casa de Davi. O rei deles aqui agora era Herodes, o edomita. Eram dias difíceis, irmãos. Tinha cerca de 400 anos que Deus não falava com o povo através de uma palavra profética. Pode piorar? Pode. Muitos desses líderes espirituais da época, sacerdotes, estavam presos a antigos rituais. E pasmem-se vocês, muitos deles envolvidos em casos de corrupção. Mas é nesse contexto que eu acabei de te apresentar, a Bíblia nos fala sobre um homem chamado Zacarias. E a Bíblia dá o seu ofício, diz o seu ofício, ele era sacerdote. E a mulher dele se chamava Isabel. E também ela vinha de uma linhagem sacerdotal. Eles eram ambos justos e andavam perante o Senhor sem repreensão nenhuma. Mas a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, que eu queria compartilhar contigo, é que a Bíblia vai dizer que Isabel era estéril, tinha uma idade avançada, e Zacarias também já era velho, tinha uma idade avançada, não podiam ter filhos. Zacarias durante muitos anos orou a Deus, pedindo a Deus um filho, e Deus não lhe deu. Eu tento pensar, imaginar, com a mente de Zacarias. Zacarias pensando, apresentando o filho dele ao 8º dia no templo para ser circuncidado. Eu fico imaginando Zacarias com seu filho, com seus 12, 13 anos, levando esta criança para o seu bar mitzvah. Zacarias ensinando a Torá para esse menino, passeando com ele pelas ruas de Jerusalém, contando as histórias dos profetas. Não, mas Zacarias não podia fazer isso. Durante muito tempo ele pediu a Deus uma bênção e Deus não lhe deu. Mas o que eu quero compartilhar contigo é o caráter de Zacarias. Mesmo ele não tendo aquilo que ele mais pediu a Deus, mesmo ele não tendo aquilo que ele mais queria, aquilo que a alma dele mais desejava, mesmo assim Zacarias estava servindo e adorando a Deus no templo. Esse é o caráter de Zacarias. Ele não estava no templo servindo e adorando a Deus por aquilo que Deus podia dar para ele. Ele não estava ali apenas buscando o favor de Deus, as benesses de Deus. Mas Zacarias estava no templo adorando e servindo a Deus, independentemente dele ser abençoado ou não. Como nós aprendemos com o caráter de Zacarias, é que nesta noite nós não estamos aqui reunidos apenas por aquilo que Deus pode nos dar, mas nós estamos aqui hoje como igreja, servindo e adorando a Deus por aquilo que Ele é. Nós não estamos aqui adorando a Deus por aquilo que Ele vai fazer, nós estamos adorando a Deus aqui por aquilo que Ele já fez. Nós não estamos aqui apenas para buscar as mãos dEle, mas para buscarmos a face dEle. Nós não estamos aqui hoje em um balcão de negócios. Não. Nós não estamos aqui hoje para fazer uma troca com Deus, uma barganha com Deus. Se tu me der isso, eu faço aquilo. Não. Se a bênção não chegou, se a salvação não chegou, se a libertação não entrou na tua casa, se aquilo que você tem orado tanto tempo ainda não veio, independentemente disso, você está aqui para adorar a Deus por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor,
Ele é o lírio entre os vales. Ele é a rosa de Sharon. Ele é o bispo das nossas almas, advogado fiel. Ele é a escada de Jacó. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Cristo ungido. Ele é o magnânimo justo, o eterno. Ele é a porta. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para bendizer a Deus e para glorificar a Deus. Sabe qual é o seu problema? E já foi o meu problema durante muito tempo, e eu estou muito bem resolvido em relação a isso hoje. É que você quer entender Deus. Se você entender Deus, Ele deixa de ser Deus, e quem passa a ser Deus é você. Eu estava em uma padaria próxima à nossa sede, aqui na Penha, esperando a hora do culto, e veio o atendente, a garçonete, com os olhos cheios de lágrimas, sabendo que nós já éramos pastores, eu e o pastor amigo, fazendo perguntas sobre Deus. E eu disse para ela: filha, Deus não existe. E ela arregalou os olhos igual você acabou de arregalar. Ela falou: pastor, como Deus não existe? Eu disse: minha filha, tudo aquilo que existe pressupõe tempo, espaço e matéria. Deus não existe, Ele é. Só que você quer entender Deus, e isso é natural, porque você é ser humano. Nós somos seres racionais, lógicos, cartesianos. Trabalhamos com perguntas e respostas o tempo inteiro. E tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. E dentro desse processo que você está vivendo, você quer respostas. Por que isso comigo? Por que isso na minha família? Por que isso na minha igreja? Por que isso na minha casa? Por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nem sempre você vai ter as respostas. Não, pastor, não. Nem sempre você vai ter as respostas que você deseja. Você sabia que Jó buscou respostas para o seu sofrimento, mas Deus não as deu? Não, pastor, não. Mas Jó viu Deus, e isso bastou. Talvez você não tenha as respostas que você esteja buscando, mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus, Rafael, e quase enlouqueceu. O salmista, do Salmo 139, ele vai dizer: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, aí tu estás. Se eu descer lá no Sheol, tu ali estás também. De certo que se eu tomar as asas da ave e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando ele começa a perceber que está enlouquecendo, querendo entender Deus, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não a posso atingir, melhor deixar isso para lá. John Wesley disse: traga-me um verme que entenda a mente de um homem, e eu trarei o homem que possa entender a mente de Deus. Isso é possível? Você quer ver? Tem coisas que eu, com minha mente racional, eu não consigo entender. Não consigo. Eu vou te dar um exemplo: eternidade. Tu consegue entender isso? Na minha mente não entra, pastor Marcelo, não entra eternidade. Porque tudo aquilo que transcende a matéria me traz confusão. Uma coisa que não tem início e não tem fim, não entra na minha cabeça. Já tentei, mas não dá. Aí fui ler o Salmo 90. O salmista diz: porque de eternidade a eternidade tu és Deus. E eu disse: Jesus, eu não estou entendendo uma eternidade. Tu me vem com duas eternidades. A nossa mente trabalha com conexões. Isso é natural. Dentro desse processo que você está vivendo, você está pensando assim: para essa porta se abrir, eu preciso de um pistolão, de um QI que indique. Esquece. Para isso acontecer, o fulano tem que ligar para o Beltrano, que tem que falar com o Tertuliano, que tem que falar lá com Brasília. Esquece. Deus não trabalha com a lógica humana. Romanos 4,17 diz: a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, como se já... Dá para tu entender isso? Para mim não dá.
Porque tudo que existe, existe a partir de alguma coisa que já existia. Eu vou te dar um exemplo, essas caixas de retorno aqui. O artesão, o artífice chamou a existência a partir de algo que já existia. A matéria-prima, madeira. A roupa que você está usando, que eu estou usando, ela tem um princípio. Todos nós estamos usando roupas diferentes. Mas o costureira, o fabricante chamou a existência isso aqui a partir de algo que já existia. O algodão, a matéria-prima. Mas Paulo vai dizer que ele chama a existência as coisas que não. Então qual é a matéria-prima que ele usa? Ou nada. Pastor, agora aumentou a confusão. Ele chama do nada, não tem origem. Não tem origem. Base bíblica, pastor. O Bereshit bara Elohim. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. A partir da onde? Qual a matéria-prima? O nada. Ele chama e tudo acontece. É o haja de Deus. Você sabia que no Egito, antes de José, nunca houve cargo de governador? Você sabia que depois dele também cargo de governador nunca existiu? Então Deus chamou a existência o que não existia e entregou a José. Faça assim com a sua mão. Em 2023 vão ter que criar cargos para te colocar. Em 2023 vão ter que criar posições que não existem para colocar você. Porque ele chama a existência as coisas que não existem como se já existissem. Pastor, agora eu estou começando a entender. A ciência não catalogou cura para a doença que eu tenho, eu sei, é verdade. Mas hoje ele pode chamar a existência aquilo que não existe para te dar vitória. Pastor, é impossível eu pisar nessa terra. Pastor, eu não tenho conexões, eu não tenho diploma na parede, eu não tenho anel de graduação. Pastor, eu não tenho sobrenome. Pastor, é impossível, eu sei impossível, mas hoje ele pode chamar a existência o que não existe para te dar vitória. Pastor, eu não posso entrar nessa empresa, essa multinacional, ela não contrata mais de 5 anos, é impossível eu entrar lá. Eu sei, é verdade, humanamente é verdade, é impossível, mas hoje Deus pode soprar o teu nome naquele lugar. Ele pode chamar a existência o que não existe para te dar vitória. Basta uma palavra. Era impossível Zacarias ser pai. Era impossível Isabel ser mãe. Mas sabe o que significa o nome Zacarias? O Senhor lembra. Você sabe o que significa Isabel? Promessa. O Senhor lembra da? Deus não se esqueceu de você. Então por que as coisas ainda não aconteceram, pastor? Porque o sonho é teu, mas o tempo é de Deus. Ainda falando sobre José, no capítulo 40 do Gênesis, José está preso injustamente, você conhece a história. Ele interpreta o sonho do copeiro e diz assim: olha, daqui a 3 dias, essa interpretação, você vai voltar a servir o vinho no cálice de Faraó. Aí José viu uma oportunidade. José falou: quando você chegar lá, lembra de mim, fala para Faraó que eu estou preso injustamente. Tu lembrou de José? Nem o copeiro. Irmão, sem demérito nenhum, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não me interpretem mal. Mas se o copeiro tivesse lembrado de José, José teria sido lembrado na história
como auxiliar do copeiro de Faraó. Era o que Deus tinha para ele. Então espera mais 2 anos, porque o que eu tenho para você, José, é governo. O que eu tenho para você é trono, José. O que eu tenho é algo muito maior. O sonho é teu, mas o tempo é de Deus. Então espera na disciplina, espera dando glória a Deus, espera o tempo de Deus, porque quando chegar o tempo de Deus é lindo, o tempo de Deus é perfeito, o tempo de Deus é extraordinário. No tempo de Deus não haverá dúvida, no tempo de Deus não haverá confusão. O Senhor lembra da promessa. Você acha que Deus tem Alzheimer? Você acha que Deus caduca? Deus fica velho? Sabe qual é o problema, gente? É que infelizmente nós estamos inseridos dentro do tempo. Trace uma linha do tempo. Só que Ele é Yahvé, aquele que subsiste por si mesmo. Ele é passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro para Ele é a mesma coisa. Mas você trabalha com a concepção de tempo. Para você está distante, para você está longe. Para Deus não. Ele tem um tempo. Nas mãos dele. Descansa o teu coração. Pastor, quanto mais eu oro, pior esse filho fica. Quanto mais eu oro, pior essa menina fica. Descansa o teu coração. A porta da arca só vai se fechar quando esse moleque entrar. A porta da arca só vai se fechar quando esse homem entrar. Irmãos, olha o que Deus faz. Como todo garoto, Rafael, que é nascido em Assembleia de Deus, a gente tem sonho de ser pregador, né? E eu ficava com 16, 17 anos sonhando em viajar pelo mundo inteiro, pregar. E aqui na nossa igreja, nós éramos a Assembleia de Deus da Penha na época, antes de ser a DEVEC. E aí vinham os pregadores do mundo inteiro, falava da agenda deles. Eu ficava, meu Deus, eu ficava me imaginando aquilo tudo. Aí quando eu dei por mim, eu comecei a pastorear a igreja. Se passaram 20 anos. Aí eu falei com Deus, falei, Deus, aquele tempo passou, né? Passou. Mas eu não tenho do que reclamar. Eu tenho sido tão abençoado esse tempo todo. Tanta coisa aconteceu. Olha o que tem feito na minha vida. Amém. Irmão, profeta tem que ter coragem. Eu fui pregar em um culto de oração lá dentro de Colubandê. Já ouviu falar? Já, mas nunca foi, né? Mas é lá. E eu era pastor de igreja, pastor de filial nossa, e o profeta diz assim: Pastor Alfredo, eu vejo o senhor entrando no avião, chegando no aeroporto, trocando de avião dentro desse aeroporto, e a sua vida, aeroporto, avião, avião, aeroporto, aeroporto, avião, avião, aeroporto. Eu falei, esse cara tem que ter muito peito para ele falar isso, porque ele sabe que eu pastorei a igreja. Ele disse assim: veja bem, não estou dizendo que o senhor vai ser um evangelista, mas é como se fosse. Eu falei, tem que ter muito peito para falar o que ele está falando. Irmãos, o pastor Silas teve a conversa comigo, pastor Silas Malafaia, há 8 anos atrás, sobre um projeto que ele tinha, nesse tempo. Ele me chamou para conversar, e ele me explicou tudo o que ele queria, as nossas igrejas no Brasil, para que eu estivesse visitando todas as nossas igrejas no Brasil, pregando as nossas igrejas no Brasil todo. Só que eu não estava entendendo ainda a conversa, eu e ele na sala dele. Eu falei, então vou abraçar o ministério evangelístico. Ele segurou meu braço e disse: você não vai abraçar o ministério evangelístico nenhum. Não vai ser um evangelista. O que eu quero, ele explicou tudo o que ele queria. Lembrei do profeta. Não é evangelista. É como se... Aí danei a viajar por esse Brasil, esse mundo afora. Aí eu cheguei em Recife. Fui para Paraíba, da Paraíba eu estava em Brasília, vim para o Rio, tinha que ir para São Paulo. Aí o Espírito de Deus veio.
me levou há quase 40 anos atrás. Lembra daquele sonho do teu coração? Que tu pensou que já tinha passado. E aí vem uma conferência na nossa sede. E o pastor Silas disse: senhor, você vai pregar na conferência junto comigo. Foi mês passado, né? Foi mês passado. Não, é mês passado, carnaval. Conferência de avivamento. Eu olhei para o céu. Eu falei: Jesus, tu é terrível. Deixa eu te falar uma coisa. O sonho era meu, mas o tempo. O que Deus te prometeu, pode passar 20 anos e você vai esquecer. Mas quando se cumprir, o Espírito Santo vai trazer a tua memória. Porque Jesus precisa ser glorificado. Não sei porquê, até deixei o Zacarias de lado aqui, mas Deus sabe porquê. Irmãos, há quase 21 anos atrás, eu morava num condomínio reservadíssimo aqui no Rio de Janeiro, chamado Vila Cruzeiro. Conhece, né? Segurança 24 horas. Mas eu era feliz. O segredo da vida é você ser feliz. E era muito feliz. Muito feliz. Irmãos, eu me lembro, Marcelo, que minha filha com 6 meses, a Rebeca, minha mulher me chama e disse assim: olha, o médico falou que a Rebeca já pode começar a comer alguma coisa. Eu disse: o quê? Ela falou assim: uma raspa de mamão, maçã. Falei: então tá bom, vou comprar mamão. Tinha R$1 no bolso. R$1 só. Eram tempos difíceis. Jesus Cristo. Mas eu sempre preguei, sempre dei aula, sempre estava na igreja, nos trabalhos de oração, mais do que hoje. Desci com R$1. Cheguei na barraca do camelô ali. Naquele dia o endemoniado mudou o preço para R$1,40, R$1,30. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. O teu marido nunca vai te falar isso. Não vai. Mas a pior coisa para um homem é o filho pedir uma coisa e ele não ter para dar. E imagina quando isso é comida. Eu me senti o homem mais miserável da face da terra. E sabe o que eu tinha? Promessa, que Deus dava os vasos. Falava aquelas coisas que você falava assim: Jeová, tu não errou a cabeça não quando tu falou ali. Eu dei uns 10 passos em direção à minha casa. Pisei numa nota de R$10. Em frente a uma padaria. Coisa de crente da Assembleia de Deus. Fiquei esperando o dono voltar. Só crente faz isso. Eu pensei: o cara perdeu o dinheiro em frente a uma padaria. Porque o pobre chora junto, né? Eu estava sem dinheiro para comprar uma fruta para minha filha, mas pensei no cara que estava sem dinheiro para comprar o pão. Eu falei: Jesus, eu vou esperar aqui 1 minuto. Se ele não voltar, o dinheiro é meu. É justo. É justo. Achado não é roubado. Eu falei: então eu vou esperar, Senhor. Então 1 minuto são 60 segundos. Eu vou contar de 1 a 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi 60 segundos mais rápido da minha vida. Eu comprei maçã, comprei mamão, comprei banana. Chego em casa, muitos anos se passaram. Muitos anos se passaram. Eu estava em Bruxelas, na Bélgica, almoçando com essa mesma filha em um restaurante. E o Espírito Santo veio ao meu ouvido e disse: lembra do R$1? Lembra que tu não tinha
dinheiro para comprar uma fruta para tua filha. E hoje tu já almoçou e jantou com ela em Amsterdã, Madrid, Paris, Lisboa. Lewaranjo hawarabanda revas. Na Vila Cruzeiro eu dizia para o meu filho: filho, um dia você vai estudar ou nos Estados Unidos ou na Europa. Minha mulher achava que eu era maluco. Eu ganhava um salário mínimo, gente. Minha mulher trabalhava num restaurante. Não sobrava dinheiro para nada. E ele com 5, 6 anos nem entendia. Eu falava: filho, um dia você vai estudar na Europa, nos Estados Unidos. Eu vou resumir uma história para você. Meu filho tem residência na Europa. Foi fazer faculdade na Europa, trabalhar na Europa. E um dia ele me ligou e disse: pai, eu fui contratado pela Disney. E mandou o contrato para mim. Disney World. Europa, Ásia e Oriente Médio. Ele está de férias. Voltou ontem para a Europa. Ele pegou o passaporte e me mostrou. Só em Paris tem 17 carimbos. Eu não sei porque Deus está... Eu deixei o texto aqui, irmão, me perdoe. Rafael me conhece, eu sou metódico com Bíblia, ensino. Mas eu não sei o que é. Deus está me levando por esse lado aqui. Eu estava na igreja ano passado, na nossa sede. E veio um garoto, seus 18, 19 anos, não sei, cercado de uma multidão de gente. Ele veio na minha direção. Ele disse: pastor, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Posso tirar uma foto com o senhor? Eu disse: pode. É para mandar para minha mãe. Aí eu fiquei preocupado. Para sua mãe? O senhor me batizou. Sabe quem é o menino? João Gomes, titular do Flamengo, foi para a Premier League. Sabe onde eu batizei esse menino? Na favela da Praia de Ramos. Ele era lá da comunidade. E hoje ele vale milhões. Milhões e milhões de euros. E foi convocado para a seleção brasileira. E vira e mexe dentro do meu story. Eu só estou esperando. Quando eu for em Londres, eu vou falar: filho, me recebe aí na sua casa. Não chame Deus para o teu mundo. Não traga Deus para o teu mundinho, para a tua caixinha de sapato. Deus não está limitado a esse espaço quadrado. Deus não está limitado à tua situação financeira. Pastor, não conheço ninguém, não tenho sobrenome. Pastor, quem sou eu? Para mim não dá, pastor. Então vou te contar uma outra história. Tu vai sair daqui voando na fé. Sabe para quem você está olhando? Você está olhando para o improvável. Me chamam de mestre, filósofo. Eu vou te contar a minha história. Meu pai era um homem inteligente, funcionário público federal, assim como todas as irmãs dele. Hoje tem palavras bonitas para você classificar o que eu vou dizer aqui: déficit de atenção, né? Dislexia. Na minha época, você era burro ou inteligente? Já adivinha o que eu era? É burro. Isso me trouxe
trouxe traumas terríveis. Dificuldade de aprender as coisas, sempre tive isso. E o meu irmão, homem inteligentíssimo, aprendeu a falar inglês, francês sem entrar num curso. Passava em concurso público oficial para isso, para aquilo tudo. E uma coisa que muito me marcou, uma vez que eu vi meu pai discutindo com a minha mãe, por conta de eu não conseguir aprender as coisas. Eu acordei ouvindo tudo que ele falou para minha mãe. Isso me gerou traumas terríveis. Com 16 anos, os meus pais eram de Umbanda, toda a minha família. Com 16 anos, aquele menino chega em casa e diz: mãe, aceitei Jesus. O que eu vou contar aqui, pouquíssimas pessoas sabem. Eu não sei por que eu estou falando isso. Quando eu chegava na nossa igreja e eu vi os pregadores pregando, eu ficava, uau! E eu me imaginava. Quando eu saí da igreja, coisa da minha cabeça. Eu tinha 16 anos. Quem conhece aqui o profeta, pastor Danielzinho? Tamanho de gente, né? Ele que me ligou para Jesus, nós éramos garotos, lá na Vila da Penha. E um dia nós orando, eu senti aquelas mãos quentes nas minhas costas. E Deus usou ele e disse: eu tenho te visto naquela janela, quando tu fala comigo. Eu vou te explicar o que é a janela aqui. Meus pais nunca dormiram juntos. Eu tinha que dormir no quarto com meu pai. Meu pai era babalorixá, mas era um homem honesto, justo. E o que ele fazia de boa intenção. E ele ligava na rádio espírita e ouvia os pontos de macumba, até a hora dele acordar para trabalhar 4 ou 4:30 da manhã. E eu tinha que dormir do lado dele. E eu dobrava o joelho na janela. E eu começava a falar com Deus, olhando para as estrelas. E o Senhor, quando usou o profeta, disse: eu tenho te visto naquela janela. Quando tu olha para o céu e fala comigo. Aí desceu o rolo. E o Senhor disse assim: receba o dom da palavra. Não falo isso, eu não falo isso. Mas Deus sabe por que eu estou falando. Tu diz assim: ah, Senhor, como eu queria ser igual a um daqueles ungidos teus. Te digo que eu te tornarei como um deles. Humanamente falando, impossível. Vou resumir a história para você hoje. O telefone toca. É a secretária do pastor Silas. Ela diz assim: pastor Alfredo, o pastor Silas está perguntando se eu tenho data para tal dia, para estar na nossa sede falando. E eu digo assim: deixa eu ver se eu tenho agenda. Você está olhando para o improvável. Até hoje lá em casa eu tenho que fazer alguma coisa. Minha mulher, tadinha, sofre. Eu falo: filha, 8 vezes 8. Ela tem que responder 8 vezes 6, não sei o que. Como é que se escreve isso? Uma vez a minha mãe, chorando, me disse assim: filho, fulana falou para mim que você não tem uma casa, você não tem um carro, você não tem nada. Eu disse: ah, mãe, fica assim não. Eu morava de favor numa casa, que o dono daquela casa disse para mim e para minha esposa: vocês têm 3 meses para sair daqui. Você e os teus insetos. Os meus insetos eram a Rebeca, que estava no ventre da minha mulher, e o Lucas, que tinha uns 4 anos de idade. Foi quando eu fui morar na comunidade. Eu já me mudei de casa, de uma casa para outra, cerca de 15, 16 vezes. E eu vi as pessoas
com carro, com casa, tirando férias. Eu dizia: Deus, a culpa não é tua. Eu acho que em algum momento da minha vida eu sonhei demais. Eu romantizei demais. Tu não tem nada com isso. Mas eu preciso, Senhor, cuidar da minha família. Eu vou resumir a história da minha vida para você. Sabe onde Deus me colocou? Onde eu moro? Eu moro na Barra Bonita, no Recreio. E eu vou para a praia andando. O Senhor precisa ser glorificado nisso. E todo dia eu saía do prédio. A nossa mente, ela quer nos sabotar o tempo todo. Outro dia eu volto para falar de Zacarias. A nossa mente quer nos sabotar o tempo todo. Eu descia do prédio, falei: não, que é do lado do shopping Recreio. Não, eu vou sair pela porta de serviço porque é mais perto para ir para o shopping. Só que aquilo me sabotava. Porque quando eu tinha que ir para a casa das pessoas, prestar algum serviço, eu tinha que entrar pelo elevador de serviço, pela porta de serviço. E eu começava a entrar e sair pela porta de serviço para ir para a rua. Mas era a minha mente me sabotando. Um dia eu desci e o Espírito Santo falou para mim: você não vai sair e nem entrar pela porta de serviço. Eu te dei isso aqui, eu te coloquei aqui. Tu vai sair, vai entrar pela porta social. Parece que é brincadeira, mas uma chave precisa ser girada. Eu entrei e saí pela porta social. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom dia, doutor. Boa tarde, doutor. Bom dia. Aí agora eu saio e falo: bom dia, pastor. Eu falei: agora melhorou. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Eu lembro que todo mundo saía de férias. E minha mulher, a gente entrava de férias, não tinha para onde ir. Nós não tínhamos para onde ir. Porque não tínhamos dinheiro. Quando eu fiquei noiva da Késia, ela disse assim: eu tenho 2 sonhos, Alfredo. Eu falei: qual? Um é conhecer Porto Alegre. Aí que eu comigo aqui: impossível. Ela disse assim: o outro é conhecer Paris. Eu falei: mais fácil. E eu realizei, Deus realizou um sonho dela. Ela tinha um sonho de fazer um piquenique no Campo de Marte, embaixo da Torre Eiffel. E nós realizamos esse sonho. Por algumas vezes Deus já nos levou a Paris. Mas sabe o que aconteceu com a irmã Késia? A irmã Késia é minha companheira vai fazer 30 anos. Essa mulher me acompanhou durante a vida inteira, passando necessidade. Um dia nós fomos surpreendidos. Késia estava com câncer, um melanoma. E o médico disse: se tiver metástase, é caixão em 3 meses. Nós não tínhamos plano de saúde. E eu levava ela para a Cruz Vermelha, para o INCA. Quando você começar a ficar com o nariz em pé, soberbo, ou vaidoso, ou conhecer alguém que está assim, eu te convido a ir no INCA da Praça Cruz Vermelha. Um instante teu nariz vai baixar. Você vai descobrir quem é o ser humano. Tu vai aprender a dar graças a Deus ali dentro. Quando você vê crianças amputadas e você reclamando da vida, Deus deu vitória. Os 10 anos se passaram.
Estávamos em casa, íamos sair de férias, fomos surpreendidos. Kézia foi diagnosticada com outro câncer, um carcinoma, estágio avançado do intestino. Hospital Vitória, na Barra. Pastor Silas estava de férias, me ligava todo dia. Alfredo, eu profetizo vitória total e absoluta sobre esse problema. Alfredo, como é que está, Kézia? Eu profetizo vitória total e absoluta sobre esse problema. Os amigos meus entravam no CTI para vê-la, saíam chorando, porque ela sempre teve 50 a 51 quilos a vida inteira. Você imagina a pessoa que tirou 15 centímetros do intestino, sem poder comer. Ela ficou um cadáver. Um cadáver. Quando eu soube da notícia, eu não sabia o que fazer, fui para oração. Quando você não souber o que fazer, faça uma oração. E eu e Jesus, a gente tem um negócio que eu chamo ele de amigo, né? E eu senti aquela mão quente no meu ombro novamente. Quem era? Profeta Daniel. E Deus falou comigo: sou eu, Jesus, o teu amigo. Veja este vale diante de ti. Te digo, tu não atravessarás sozinho. Eu atravessarei contigo. E do outro lado tu cantarás o hino da vitória. A irmã Kézia está cheia de saúde hoje. Todo mês de janeiro ela diz: hoje eu nasci de novo. 2024 ela coloca: eu nasci de novo. Ele disse: eu sou teu amigo. Agora em janeiro eu estava voltando. Não tem mais pregação, né? É uma conversa aqui, né? Vou terminar. Eu estava voltando de Brasília, considerando coisas que aconteceram, decisões que eu tomei, e eu disse: eu perdi. Eu perdi com essa decisão que eu tomei, Jesus. Eu perdi. Eu acho que não era para ter tomado essa decisão. Lembra que Jesus é meu amigo, eu só tenho Ele. E eu tenho muitos problemas de saúde. Se não fosse Jesus, quem vos fala já estaria empacotado há muito tempo. Saí, cheguei em Goiânia, saí de Brasília, cheguei em Goiânia, Assembleia de Deus, Filadélfia, pastora Márcia Helena, fui pregar. Quando eu cheguei para pregar, tomei o meu assento, tinha um levita no altar, e ele cantava: como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. E o profeta disse assim: Deus está mandando eu mudar a letra. E desceu e veio na minha direção e disse: filho, tu não perdeu, fui eu que mudei a tua direção. Aí veio o Senhor falando: tu sabes que se não fosse eu te dando saúde, tu não estarias mais aqui. Esqueceu de quem eu sou? Eu sou Jesus, o teu amigo. Descansa o teu coração. Ele é o teu amigo. Ele não mudou. Ele continuou o mesmo. A igreja de pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Mas você precisa entender uma coisa. Levanta a tua cabeça. O salmo da minha vida tem sido o Salmo 118, versículo 23. O Senhor fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E o Salmo 116, versículo 8. Porque tu, Senhor, livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda e a minha alma da morte. Eu quero orar por você
que entrou hoje aqui abatido, pensando Deus é o fim. É que ele está trafegando em uma esfera que você que você não entende. Mas ele te trouxe hoje aqui para te dizer: eu sou Deus que te fiz promessas, e sou poderoso e fiel para cumpri-las uma a uma, uma a uma, uma a uma, uma. Mas antes de orar por você, eu quero orar por uma classe de pessoas toda especial. Por você, amigo, que ainda não teve encontro com Jesus. E por você que está afastado do Evangelho, longe do Evangelho. Valeu a pena? Não valeu a pena. Não vale a pena. Esse mundo aí, um condomínio perto de onde eu moro, lá na Avenida das Américas, o camarada, ele matou a mulher e os 2 filhos dentro de casa. Uma das crianças tinha 11 meses, né? Condomínio reservado, mas não tem Jesus. Olha, você pode ter dinheiro para comprar o melhor plano de saúde, aquele que o helicóptero vai lá do lado da tua piscina no jardim te buscar, mas se Jesus não te der saúde, nada disso adianta. O dono do Santander morreu de Covid, e a filha dele disse: o meu pai morreu faltando a ele aquilo que era de graça, o ar que nós respiramos. O homem que tinha dinheiro para comprar tudo que o dinheiro podia comprar. Você pode comprar a melhor cama, aquela com cristais de turmalina, travesseiro de pena de ganso, lençol de seda, mas se o Senhor não te der o sono, tu vai dormir à base de remédio psicotrópico. Se o Senhor não guardar a tua vida, na cidade como Rio de Janeiro, se Jesus não guardar a gente, não adianta segurança, condomínio reservado, não adianta. É o Senhor que tem nos guardado e estamos vivos aqui. Eu não falei para você de religião, porque a religião não pode salvar, a religião não pode mudar. A religião dos meus pais não trouxeram paz e alegria e harmonia para nossa casa. Eu não falei para você de um homem, porque o homem não pode salvar. O padre não pode, o pastor não pode, o guru não pode, mas Jesus pode. E eu quero orar por você. Entregar a vida a Jesus não é fazer parte de uma igreja apenas. Eu não estou convidando você para a família Renovo, não, pastor, não. Eu estou convidando você para ter a experiência de entregar a sua vida a Jesus. O que Ele quer fazer na sua família vai começar por você. Quem sabe você está afastado do Evangelho hoje aqui. Quem sabe o inferno pediu a tua alma. Quem sabe Satanás chamou o teu nome. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dar uma oportunidade. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero voltar para Jesus hoje. Peça licença onde você está. Vem até o altar, aqui à frente, porque eu quero orar pela sua vida hoje. Precisa ser agora. Você que foi um instrumento de Deus para trazer esta pessoa aqui, seja mais uma vez um instrumento de Deus para a vida dela. Estenda as mãos para ela e diga: eu vou até o altar com você. Abrace-a e diga: eu vou até o altar com você. Mas essa decisão é sua, ela é pessoal. Você não pode ser forçado a isso. Mas uma coisa eu sei, que desde o começo do culto o Espírito Santo está falando contigo. Pode vir ao altar. Glória a Deus. O céu está em festa. É festa no céu e festa na terra. O inferno perdeu, mas para essa festa ser completa, está faltando você. Pastor, eu estou no fundo do poço. A mão de Jesus vai aí, te alcança. Pastor, eu estou aprisionado por correntes. Não há cadeias e não há correntes que Ele não possa quebrar, despedaçar, por amor a você.
Hoje é o teu dia, saia daí, venha-te embora. Venha para o altar. Não resista a essa palavra. Deus está falando contigo. Onde está você? Venha para Jesus. Nós vamos orar por esta vida que está aqui. Senhor, aqui está esta vida que se chega diante do teu altar, te reconhecendo como único e suficiente Salvador. Desfaz o laço que foi preparado. Fecha a sepultura. Escreve o nome dele no teu livro, no livro da vida. Traz paz e salvação. Faz dele um ganhador de almas. Faz dele um homem de Deus. Aleluia. Que por onde ele passar, alguém diga: ali vai um homem de Deus. Ajuda ele, Espírito Santo. Eu também quero interceder pela tua igreja, pela tua casa. Abençoa a vida de cada um, e que eles possam entender que tu és o Deus que ainda realiza sonhos, que ainda realiza promessas. Que eles possam entender que no teu tempo tudo vai acontecer. É o que eu te peço, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Deus abençoe. Se assente, por favor. Se assente, por favor. Nós agora vamos ofertar. Vamos semear no reino de Deus. Eu acho que merecia um aplauso. Porque você está semeando no solo mais fértil que possa existir para as suas sementes, que é o reino de Deus. Redobre a sua atenção só por 12 minutos. Durante muito tempo, irmãos, eu não entendia. Escute e aprenda para ser abençoado. Que o reino de Deus trabalhava com princípios. Por exemplo, tudo aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, colherá. É um princípio estabelecido por Deus. Não tem jeito. A terra, como é que ela gira? Um sistema de rotação e translação. É um princípio estabelecido por Deus, não vai mudar. Durante muito tempo eu subia a monte, descia a monte, ia para a vigília, consagração, pedindo: Deus, muda a minha vida financeira. Senhor, eu preciso ajudar minha família, preciso ajudar tanta gente, pagar dívidas. Senhor, me ajuda, me abençoa. Quanto mais eu orava, mais espiritual eu ficava, mais cheio de Deus eu estava, e mais pobre eu continuava. Por quê, irmãos? Porque o princípio pelo qual eu deveria estar bem espiritualmente, eu estava exercendo, orando, lendo a palavra. Mas o princípio pelo qual eu deveria ser abençoado financeiramente, eu não estava usando. Não. Até que eu entendi, quando eu ouvi a voz de Deus falar comigo: Alfredo, você nunca vai receber aquilo que você não está disposto a entregar. Repita: eu nunca vou receber aquilo que eu não estou disposto a entregar. Eu fiquei: Deus, mas que história é essa? Aí Deus me levou para o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Ana. Todos nós conhecemos a história de Ana, sim ou não? Sim. Ana orou, não engravidou. Ana jejuou, fez campanha da vitória, campanha da conquista, campanha da queda do gigante, não engravidou. Ana foi para o monte, jejuou, não engravidou. Nada acontecia, nada. Até que Ana entendeu o princípio. Entendeu o? Olhe para cá. Ana disse assim para Deus: se tu me der um filho homem, eu vou devolvê-lo para ti. Ana engravidou. Porque você nunca vai receber o que você não está disposto a entregar. Quando ela entendeu isso, ela foi abençoada. Se tu me der, eu devolvo. Mas sabe qual é a medida de Deus?
Tu acha que a medida de Deus é a correção da caderneta de poupança? Tu acha que a medida de Deus é o quê? É o reajuste de R$ 89 de salário mínimo? Ou R$ 18, sei lá. 18 essa misericórdia. Tu acha que a medida de Deus é essa? Eu vou te mostrar qual é a medida de Deus. Quando Ana entendeu o princípio e entregou Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 5, no cântico de Ana, ela diz: até a estéril foi mãe de 7 filhos. Mais uma vez, até a estéril foi mãe de 7 filhos, porque esta é a medida de Deus. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para nos dar muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele glória na igreja. Deus fala com Abraão: Abraão, me entrega o teu filho. Você conhece a história. Vai para Moriá, coloca Isaac no altar e vai sacrificar Isaac. Ele colocou Isaac aonde? No altar. Ele desce o Moriá com Isaac, sim ou não? Sim ou não? Porque tudo aquilo que você coloca no altar, o altar devolve. Mas o altar não só devolve. Não, pastor, não. Como é que o altar devolve? O altar devolve de forma multiplicada. Deus disse: me dá Isaac. Entenda o princípio, dê primeiro, porque você vai ser pai de povos e de multidões. Porque essa é a medida de Deus. E você nunca vai receber porque você não está disposto a entregar. Diga: eu entendi o princípio, pastor. Por que isso é necessário? Por que eu estou te instruindo? Porque você precisa aprender. Passa pelo intelecto, a instrução. Você precisa entender. Depois você precisa crer. Você entendeu, você creu, é o campo da fé. Terceiro, você vai praticar. Entender, crer e praticar. Você entendeu? Diga amém. Você crê? Então vamos praticar. Aplauda Jesus. Vamos ofertar para Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei,
graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, haja